Medo, boa noite! Bem-vindo para essa live e vamos superar aí seus medos. Vem para cá. Você já identificou quais os medos que te impedem de ter uma vida melhor? O que atrasa a vida? Porque tem medo que atrasa a vida. Então vamos considerar que isso impacta muito, muito os relacionamentos, a superação de desafios, de relacionamentos também, coisas que fazem com que realmente a vida fique inteiramente estagnada, tá? Então vem pra cá, vem entender, vem saber que aonde é a raiz do teu medo, né? Aqui é uma live terapia. A gente vai aqui abrangendo, né, várias partes e trazendo consciência, e a partir da consciência você vai aí desenvolvendo a tua vida. Então essa live não é só uma live que traz informação, é uma live que traz aí uma consciência para você se libertar daquilo que te prende, né? Bora lá? É muito mais que uma live. Então, deixa eu aqui. Envia também esse convite para uma pessoa. É muito importante, porque às vezes. Porque, gente, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, tá? Ele é algo que é humano. Por mais que a gente faça aí terapia, o medo, a gente sabe onde ele impacta, mas a gente vai trabalhando e vai impedindo que esses medos bloqueiem a nossa vida, né? Então a gente vai percebendo, tal, mas ele é humano. Ai, Sheila, bem-vinda. São sentimentos que não tem como, né? Todo mundo tem, todo mundo, porque o medo faz com que a gente preserve a nossa vida. O medo ele vem para isso. Não tem como falar, uma pessoa não tem medo, não. Aí a pessoa também é meio maluca. Aí a pessoa tem algum outro distúrbio, porque é impossível. O medo é uma sensação humana, é uma sensação básica, não tem como tirar isso. Agora, assim, as causas podem ser, né? Que nem eu fiz lá a enquete nos stories. Pode ser algo que venha por conta de um trauma, né? Principalmente de infância. Ou um trauma mesmo, de repente você sofreu algum evento que traumatizou, mesmo na fase adulta, e aquilo, né, fica ali derrapando a tua vida. Vamos colocar aí, de repente, exemplo, o medo de dirigir. Você teve um trauma, você sofreu um acidente, e aí fica com medo de dirigir. Então, isso parte ali de um evento já na fase adulta, né? E que pode acontecer. A gente tem que entender os mecanismos desse medo. Oi, Nasa, bem-vinda. E para que ele não estagne a vida, para que você possa não sofrer com as alterações muitas vezes físicas que dá, porque dá taquicardia, dá tremedeira, dá sensação que a pessoa vai morrer, né? Então tem que ir trabalhando isso e trazendo a consciência pro corpo, né, pra mente, que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem passar por aquilo. Do NASA. Ah, se conhecem? Que maravilha! E aí é interessante porque a gente vai se desenvolvendo, quando a gente traz consciência, vai se desenvolvendo e aí vai melhorando tudo isso. Mas tem coisas que muitas vezes, às vezes a gente não tem consciência do medo. Treme, né, Sheila? A gente treme, dá uns piriri. Como bêbado, o negócio é mais embaixo, né? Fica bem complicado. Quando a gente entende, oi Irani, bem-vinda. Quando a gente entende que
essa raiz, esse medo impacta a tua vida, as tuas relações. Nossa, deu pane aqui na imagem. Impacta a tua vida, as tuas relações e faz bloqueios. Aí você precisa ver e olhar para isso. Se tem raiz, muitas vezes tem raiz sistêmica, tá? Então eu vou falar uma situação que às vezes me incomodava bastante, porque eu, né, a gente vai olhando para e fazendo práticas, né? Eu tinha um medo, né, de ser assaltada, de ser lesada. E aí eu fiz um trabalho, né, com a constelação familiar, e aí que abriu-se o campo, tal, né? E aconteceu da situação ali, né, de familiares, tal, que perderam, tiveram perdas, por conta também da imigração, tal. Então, assim, essa dinâmica tem uma raiz muito mais profunda, né, do que a gente pode imaginar. E aí a gente devolve esse medo para nossa ancestralidade, deixa o que é deles com o que é deles, porque muitas vezes não é nosso. Oi, Cíntia, bem-vinda. Não é nosso. E a gente carrega o peso deles por lealdade. É uma lealdade invisível que a gente faz sofrer. E, gente, é terrível. É terrível. Mas aí a gente entrega aquilo que não é deles. E aí, na vida, na vida, pode ter várias questões aí que trazem um medo. A gente pode ter medo de um monte de coisa. Não só vai medo de aranha, medo de cobra, medo de borboleta. Já fiz uma constelação que a moça, ela tinha esses medos. Só que aí a gente entende que é muito mais do que só os bichos, só insetos. Muita coisa está no campo, porque aquilo vai impactar em alguma parte. Então vamos lá. Medo de borboleta. A pessoa tem um medo tão grande porque lá no passado alguém foi lá, catou a borboletinha e ficou atazanando a pessoa com a borboleta. E na época falava que se colocar a mão na asa da borboleta tem aquele pozinho, que na realidade é o pólen lá das flores, né? E se colocar no olho fica cego. Então já colocou-se um medo aí na pessoa, uma crença que aquilo é verdade, né? Só que mesmo se a gente falar para a pessoa que aquilo não é verdade, ela não vai acreditar, porque aquilo na infância foi tão traumatizador, deu tanto medo, tanto pânico, que ela carrega isso para a vida. E o que acontece? Vem uma borboleta, né? E aí a pessoa, né, acaba tendo essas sensações, né, de ataque cardíaco, de sensação, né, de que vai morrer, grita, tem transtornos. Isso é muito sério, né? Mas não é só isso. A gente trouxe para consciência, todo mundo vai. Eu falei, né? Como eu falei, a borboleta traz ali um significado muito grande. Não é só pelo fato de terem traumatizado ela. Porque quando eu vou e conto, olha, fica tranquila, a borboleta não faz mal, tá? Não tem problema se aquele pólen no teu olho, no máximo que se der alguma coisa vai ser uma coceira. No máximo por conta de alergia. Nada mais que isso. Mas ela já tem isso na consciência. Mas no inconsciente dela pode-se ter o gatilho aí, emocional, de que ela está evitando o crescimento, a transformação. Então, se transformar para ela é muito dolorido, é muito desafiador. Passar e superar isso. Então, ela prefere ficar nessa posição. E assim, isso, como é sistêmico, ela teve, outras pessoas tiveram, né? Fizeram, isso está no sistema. Então, ela também pode estar honrando algum familiar que também teve esse medo. É muito mais do que
simplesmente observar e falar, isso é besteira. Não é besteira. O medo, ele causa muitos problemas. E aí você fica uma vida estagnada, parada, você não se desenvolve. As pessoas ficam com receio também, né, de causar de algo, aquilo que a pessoa tem medo, né, que aconteça, que apareça, e a pessoa ali fica tentando, né, poupá-la desses ataques. Então, é muito constrangedor também. E aí, na vida profissional, pode ter o medo do fracasso, né? Medo de chegar num topo e cair, medo de estar lá e pisar na bola, né? E aí cair. Então, assim, a pessoa vai evitar se candidatar a promoções, vai evitar ter sucesso. Oi, Daniele, bem-vinda. A pessoa não vai progredir na carreira por conta do medo, o medo de fracassar. Assim como também pode ter o medo do sucesso. Já imaginou, gente? Medo de dar com as responsabilidades, medo de não dar conta, medo das expectativas também que as pessoas criam e projetam na pessoa, né? Então, isso faz com que a vida não ande, a vida financeira não ande. E aí, fora também, vamos falar pelo lado sistêmico, a pessoa pode estar honrando os excluídos do sistema familiar e também os falidos do sistema familiar. Então, aí, né, precisa lá ver, abrir o campo, ver o que está acontecendo, por que que ela olha para o sucesso e tem essa sensação, né? Porque às vezes isso não tá no consciente. Ah, eu quero ter sucesso, quero ter dinheiro, quero ter uma carreira, tal. Mas quando chega, né, na hora mesmo que vem as oportunidades da vida, a pessoa dá para trás. Ela dá mil desculpas. Às vezes ela é uma pessoa ótima, ela trabalha pra caramba. Mas quando ela passa o dia atarefada. Mas aquilo que ela tem que fazer, ela posterga. Deixa para depois, é a autossabotagem. Então, são os gatilhos, a autossabotagem também tá aí. Mas por quê? Tem aí um gatilho que é o medo do sucesso ou o medo do fracasso. Isso, né, gente, isso é desesperador, porque a vida fica lá, não roda, não alavanca, e é sempre mais do mesmo. Ou também pode ter o medo da crítica. Então, aí, às vezes ela faz as coisas, mas por medo de ser criticada, ela evita o sucesso também. Né? Outra coisa que eu lembrei é quando a gente, é sistêmico isso, né, da constelação. Quando a gente, para pertencer ao sistema familiar, a gente faz aquilo que eles gostam. Quando você sai e faz diferente, corre o risco de ser excluído. Então, a exclusão do sistema familiar é uma dor muito grande. Então, nós todos queremos pertencer. E para ficar pertencendo, às vezes a gente vai se moldar mesmo ao núcleo familiar, fazendo sempre igual. E esse fazendo sempre igual impede que a pessoa também alavanque e tenha sucesso. Vamos lá, se você aparecer com uma Lamborghini, ganhar na loteria, ficar milionária, o que as pessoas vão falar da sua família? Ah, olá, olha que entojo. Só porque, não vamos falar ganhar na loteria, mas assim, é uma fábula aí, né? Só porque ela tem dinheiro. Olha lá, trabalhou e agora tá snob. Olha lá, ela com aquela Lamborghini lá, passando. Nem fala mais com a gente. Então, olha isso. Gente, às vezes por pouca coisa, imagina com grande.
Se a gente pega e compra, às vezes, um carro muito mais superior do que o outro, já fica numa certa competição familiar. Então, se compra uma casa, alguma coisa assim. Então, imagina algo muito fabuloso, né? Muito grandioso. Então, a gente acaba ficando, fazendo mais do mesmo, se auto-sabotando para poder pertencer. Porque a grande dor do ser humano é pertencer. E além também das lealdades sistêmicas, né? Como eu falei. Nas relações entre as pessoas, tem aí o medo da rejeição, né? Não falei que todo mundo quer pertencer? Oi, Vila, bem-vinda. Todo mundo quer pertencer. Então, quando a gente pega e tá num grupo, né, de amigos, nas relações, qualquer que seja, a gente vai fazer de tudo para poder pertencer àquele grupo ou clã familiar, né? E aí pode também o medo trazer dificuldade de você lidar com alguma dor que você carregue e não conseguir, né? Não conseguir ter ali um contato, não conseguir ter também, ter medo de fazer troca, de parcerias, né? E esse medo estagna, as relações estagnam, aí você sempre fica assim, ou não tem amigo nenhum, ou tem aqueles pouquíssimos amigos que são ad eterno, e aí também você não consegue aí criar novas relações. Às vezes nem no trabalho, nem em outro lugar, né? Porque tem medo. Alguma coisa te leva a ficar ali, né? Parada. Também pode ter medo de conflito, né? Sabe aquela pessoa que tá sempre pisando em ovos com os outros, tenta evitar a conversa difícil, sai pela tangente, não... a pessoa sai correndo. É uma situação também, tá? E aqui eu vou falar alguns dos medos, né? Mas tem, gente, tem milhares. Medo de doença também, medo de ter doença, daí, né? Hipocondria, aí toma medicamento, né? Sem pensar. E medo também de... Nossa, gente, tem muito medo. Tem muito medo. E medo também, medo do jaleco branco. Tem um medo chamado que é o medo do jaleco branco, então não pode ver médico que passa mal. Então tem vários, tá? Mas a gente tem que ver pelo lado sistêmico também, né? Porque a gente precisa, tem o medo da mudança. Então, eu não falei da borboleta, da transformação, porque daí impacta, né? A pessoa não consegue aí crescer, fica sempre aquela pessoa mais infantilizada, você não consegue muito conversar com ela, é muitas vezes desafiador conversar com uma pessoa muito infantilizada, que de lá não sai nada assim que vá ser útil para um crescimento, sempre a mesma coisa, entendeu? E, e também tem gente que tem medo de se conhecer. Olha isso. Medo do autoconhecimento. Então, assim, a pessoa tem tanto medo de olhar para dentro, porque ali tem tanto conflito que ela sai correndo. E aí, entender que isso impacta a nossa vida, traz, assim, uma ansiedade, traz fobia, e o medo de perder o controle. Só que assim, a gente tem que entender que a gente não tem controle de nada. A gente tem um controle assim, um controle básico, que é da nossa agenda, das nossas coisas, né? Mas a gente não tem o controle sobre o outro. A gente tem um controle aqui que é mais ou menos, né? Fugiu meio que da agenda, você não consegue aí muito driblar. Mas um controle
um certo controle sobre algumas coisas, né? Mais básico. Então é deixar mesmo, é pegar e soltar, e é aprender. E aí, você tem medo do quê? E tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, assim, quando a gente começa a desenvolver, medo de ficar sozinha, de ficar solitária, de passar mal dentro de casa e não ter ninguém, né? E aí a gente vai, no processo terapêutico, a gente vai desenvolvendo isso. E cada vez que a gente alavanca um passo, sobe um degrau de consciência, as portas vão se abrindo e as coisas vão clareando, né? E aí fazer práticas, cada dia um pouquinho, se desenvolver cada dia mais. Por isso que precisa, né? De terapia, não tem como. Precisamos, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento, porque senão fica aí. Tem gente que gosta de pegar e ficar falando, né? Ai, porque eu tenho medo de tal coisa, ai, quanto medo, nananã. Às vezes se colocando nessa posição para poder chamar atenção, ficar na posição de criança, né? Porque o adulto, o que o adulto faz? Sabe? Eu tenho medo, então peraí, eu vou encarar os meus medos, eu vou encarar esse desafio. Aí é uma questão, eu estou no adulto. A criança, ela vai fazer o quê? Ai, eu tenho medo de tal coisa. Ai, mamãe me ajuda, né? E vai ficar ali jogando com as pessoas também para manipulá-las. Muitas vezes a criança faz isso, né? Um joguinho de manipulação. Então, quem que tá aí na frente? O seu adulto? Não, tudo bem, eu vou aí encarar meu medo, eu sei que são desafios, tal, mas eu vou enfrentar. Ou você tá na criança? Vamos fazer um teste? Vamos lá. Olhe para os seus medos. Pensa num medo que traz aí bastante desconforto. Vamos ver quem que tá no campo. Perceber isso, se é a sua adulta ou a sua criança que está com medo. Vamos lá? Deixa eu pegar meus bonequinhos fofoqueiro. Pronto. Vamos lá para meus bonequinhos fofoqueiro. Escolha o amarelo ou o branco. Preste atenção, olhe para o amarelo, veja, sinta o que vem no teu corpo, quais as reações que tem, qual que é a ideia. Deixa eu mostrar ele primeiro. O que vem na mente. Perceba, sinta, me fala aqui embaixo, nos comentários. E agora, o branco, desconforto. Agora o branco, leveza. Aí. Então tá, então vamos revelar. Se você escolheu o amarelo, esse medo tá na tua criança. Então, assim, trouxe desconforto, né, Sheila? Tá na criança o medo, tá? Então, ou é algum trauma infantil, né, para aquilo que você pensou, ou a tua criança usa esse medo para ela manipular de repente o outro, tá? Presta atenção nisso, trabalhe isso, já trouxemos para consciência. E aí, se o branco você escolheu, você falou leveza, né? Então, assim, tá tranquilo. Esse medo aqui, ele vem para consciência, tudo bem, vamos trabalhar, ok, né? Não, agora, quando ele tá na criança, que foi o que te trouxe desconforto, tá? Então, se trouxe sensações mais
ruins, né, no corpo, como desconforto, é porque tá na criança. No branco tá ok, né, tá no adulto e não tem problema. Então, desenvolva aí, né, cuide da sua criança interior em relação a esse medo aí que você pensou, tá? Em relação ao medo de todo mundo aí, que vai assistir gravado e tal. Então, presta atenção. Presta atenção, porque isso é mais embaixo, né? Você vê que é muita coisa, muita coisa. E essas relações, olha aí, ó, como, né? Você nem imaginava que era isso, né, Sheila? Porque isso, gente, se a gente abrir um campo só para o medo, vai trazer muitas outras questões. E questões aí muito a fundo para aquilo. Não imaginava, né? É muito mais do que só o superficial que a gente vê. Muito mais. Então, quando a gente pega, vai trazendo consciência e vai trabalhando, a gente vai se melhorando. Agora que você já sabe aí se tá na criança ou se tá no adulto, é mais fácil de trabalhar, né? Vai pra terapia. Não tem como. Isso é processo terapêutico. Aí o que que acontece? Vai olhando, vai trabalhando. Pode ser sessões semanais, quinzenais, tal, e aí vai se desenvolvendo. Sim, né, Sheila? É muito importante. Agora vamos lá, outra. Pense em outro medo, ou então se esse medo é algo que é bem desafiador, pode ser ele mesmo. Vamos ver se ele tem raiz sistêmica ou não. Peguei 2 lilás para não interferir. Vou me organizar para fazer com você. Eba! Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, assim, a gente vai ver agora, né, fazer um exercício aqui, se ele tem raiz sistêmica ou não. Então, trazer aqui a consciência para os medos. Se tá tudo bem, ou melhor, quando a gente encara isso, a gente já vai mais a fundo, mais um pouquinho, né? Então, se ele tem raiz sistêmica, ou se é algo que realmente é daqui, é algo que é seu para você se desenvolver, que você veio com uma questão a se trabalhar a respeito disso, tá? Então, 2 campos também. Então, vamos lá, os 2 agora para não interferir, os 2 lilás, não vamos interferir na cor. Vamos lá. O lilás com uma florzinha ou o lilás com 2 florzinhas? Perceba, deixa eu pegar isso aqui primeiro, o lilás com uma florzinha. O que que você sente no seu corpo? Quais são as sensações que vêm? Pensa aí nesse seu medo. E agora o outro, as 2 florzinhas. Sente o campo, se tá leve, se tá pesado, se tá desconfortável, se tá confortável. E me fala aqui. Você que tá assistindo no gravado também, gente, comenta aí que eu quero saber. Parece que tá desnorteada ou lesada, lenta. A segunda parece com raiva. Oi, Lia, bem-vinda. Peraí. A primeira, essa daqui primeira, você sente que tá desnorteada ou lesada, lenta, tá? A segunda parece com raiva, flores irritada, tá? Então, sim, tá. Então, assim, mas assim, isso é essa sensação, né?
Uma tá desnorteada e a outra tá irritada. A segunda com duas flores irritada. Então, nenhum dos dois campos aqui tá leve, né? Ou o que que você acha aí, né? Você que tá assistindo. A segunda com flor irritada, não. Os dois campos estão... Pra mim, não. Então, os dois campos estão pesados. Que uma tá desnorteada, tá sem saber pra onde ir. Isso. Então, assim, são coisas para desenvolver, né? Então, essa daqui, com uma florzinha, esse é o campo sistêmico. Então, de repetição sistêmica. Então, assim, tá perdida, né? Pra você aí, né, Sheila? Tá perdida, tá desnorteada, tá sem direção, não sabe pra onde vai. Porque o medo faz isso. O medo tira você do caminho. Tá estranho, né? O medo te tira ali do caminho que você tem que seguir. Porque você fica com medo, você fica como? Desnorteada. Porque aquilo que você desejava não acontece. Entendeu? Então aqui tem raiz sistêmica. E aqui é aquilo que eu falei, né? De que aquilo que você veio desenvolver, aquilo que realmente veio como um projeto para a tua vida, para você ficar, né? Se trabalhar. E aí você viu, né? Você sentiu aí um campo de raiva, porque eu tenho que lidar com isso, eu tenho que passar por isso, que droga! E aí que tá, gente. Eu peguei os bonequinhos aqui aleatório, não nem olhei pra carinha deles, né? Eu só peguei depois, eu peguei pela cor pra não fazer preferência por cor. Só peguei por conta disso. Então, assim, é o campo mesmo né, de que você acessou. E aí, trabalhar isso, você vê que, assim, são dois polos, né? Tanto da ancestralidade, que vem com uma repetência, assim como também é uma coisa que você tem que desenvolver e que tá te impactando, tá? Então, trabalhar isso, trabalhar suas emoções, esses medos. A raiz sistêmica é sobre a energia dessa vida? Não. Quando eu falo sistêmica, eu falo do sistema familiar, tá? Porque é transgeracional, então passa gerações. Às vezes esse seu medo, ele vem lá de trás e às vezes não é seu. Todo o nosso DNA possui todas as histórias dos nossos ancestrais. Então, nessas histórias do nosso DNA, a gente, por lealdade a alguém lá de trás, tá? Dessa raiz sistêmica, né? Desse sistema familiar, que são quem? Os pais, os avós, né? De pai e mãe, bisavós, tataravós, quantas pessoas lá para trás. Então a gente honra eles para poder pertencer, tá? E aí a gente vai liberando. Tem uma situação, bem-vinda, Ju. Tem uma situação que eu já me peguei, né, com medo de ser lesada, medo de sofrer algum assalto, alguma coisa. Aí a gente troca esse medo por cuidado, tem cautela, tá? Então eu já trabalhei essa questão e eu sei de quem vem. Então, às vezes, quando eu me pego ainda sentindo esse medo, eu devolvo. Eu devolvo porque não é meu. Entendeu? Então, esse é o desafio, a gente devolve. Acolhe aquele sentimento e devolve para quem é de direito, para
que fique com ele, a pessoa que se desenvolva. A gente repassa o problema. Entendeu? Então vamos lá, vamos fazer uma meditação rápida para a gente poder. Deixa eu ver, eu tenho algum áudio. Não. Ai, bati o dedo errado. Vamos fazer uma meditação para a gente poder liberar. Deixa eu abrir o YouTube aqui. Para poder liberar esses medos e devolver para quem de direito, para quem veio antes. E lembrando, quando a gente tá também, a gente tem aqui o inconsciente coletivo, né? Então, também, às vezes, pode ser, tá? Por alguma questão da coletividade, né? Porque, assim, temos aí um planeta que é desafiador e um pensa lá do outro lado do mundo e a gente sofre. Então, a gente tem guerras, tem situações aí, né, caóticas no planeta. Então, pode ser que aquele evento que está acontecendo lá longe, de certo modo, impacte a gente também por alguma questão energética, tá? Mas aqui eu tô falando mais da parte sistêmica, né? Mais esses medos de trauma que, né, você pode ter enfrentado e que causou esse medo. Está no adulto, está na criança, aí a gente vai vendo, tá? Mas não que não interfira também essa questão energética de lá do outro lado, e aí impacte a gente, tá? Mas muito mais é aqui esses traumas mesmo que a gente sofre, tá bom? Então vamos lá, fechando os olhos, ficando bem confortável aí. Se estiver sentada, deitada, relaxe. Respire profundamente pelo nariz, solta pela boca, trazendo a consciência para a respiração, enchendo os pulmões de ar. E agora, você imagina que você está com uma bola escura nas mãos. Essa bola escura representa os seus medos, os seus traumas, as suas dificuldades em relação ao medo. Lembre de algum evento que te causou medo, que te deixa estagnada. Coloque essa informação dentro dessa bola. E agora, você vai imaginando uma grande fogueira. Ao redor dessa fogueira, há todos os seus ancestrais, principalmente a sua ancestralidade feminina. Ela te acolhe, te deseja boas-vindas. Você está entre seu clã feminino, aquelas mulheres que não puderam, não souberam se desenvolver por conta do masculino. Aquelas mulheres que foram traumatizadas pelos homens.
você vai entregar essa bola para uma dessas mulheres. Uma delas que você sinta a maior conexão. Essa mulher, essa ancestral, vai pegar na bola junto com você e vai se direcionar, você e ela, na frente do fogo, na frente de uma grande fogueira. E vocês duas juntas vão fazer um processo de liberação através da transmutação do fogo, jogando essa bola de medos, de traumas no fogo. Jogue a bola juntamente com ela. E dessa bola, quando o fogo queima a bola, sai uma luz violeta, transmutando esses seus medos, os traumas. E liberando você e a sua ancestral de dividirem esse medo. Dê um abraço nela, ou faça uma reverência, agradeça pela ajuda. Olhe nos olhos de cada mulher do seu sistema familiar. Finalizando, olhe nos olhos da sua mãe. Olhe também para uma mulher que, com muito medo, te trouxe a vida. Com muito medo, gerou para que você conseguisse sobreviver. E tinha muito medo quando você tinha febre, estava doente, tinha medo de não ir bem na escola, tinha medo de sofrer algum acidente. Agradeça a sua mãe por todo o cuidado que ela teve com você, a sua mãe ou sua cuidadora. Quem te criou. E devolva também todos esses medos para ela. Perceba como que você fica. Agora olhe para o seu pai. Olhe nos olhos dele. Faça uma reverência. O seu pai ou o seu cuidador, aquela figura masculina que você teve na infância. Ele também teve muitos medos. Medo de não dar conta. Medo de não suprir a casa.
medo de passar fome, medo de passar necessidade, medo de perder o emprego, medo de adoecer, medo de não dar conta e tantos outros. E agora vai devolvendo todos esses medos para ele. Faça uma reverência, agradeça a ele pela oportunidade da vida, a sua mãe também. Agradeça todos esses ancestrais que vêm atrás de você, que há todos aqueles que vieram antes. Agradeça pela vida que de alguma forma chegou até você. E agora você vira de costas para eles e vai dando próximos passos, sentindo a leveza de uma vida sem medo, sabendo correr perigos, mas com cautela, sabendo se desenvolver sem medo, olhando agora com a coragem para novos desafios, a coragem de ter uma vida maravilhosa e de ser uma mulher imparável. Respira fundo, solta. E aí, como vocês estão aí? Ai, mais leve. Eu tô aqui. Vai abrindo os olhos, vai espreguiçando, vai trazendo a consciência para o aqui agora. E aí, me contem como que vocês estão. Gostaram? Eu aqui tô leve. Tudo certinho? Bora lá viver uma vida sem medo? Com cautela, né? Com cautela. O medo, ele pertence, tá? Acolher e ele pertence. Mas a gente vai com medo mesmo. Vai fazer e vai com medo mesmo. Não para não. Beijo grande no coração. Uma abençoada noite e um excelente resto de semana. E a gente só tá no meio. Até quarta-feira que vem, às 20 horas. Sem medo e com muita coragem, com muito amor no coração. Beijo grande no coração e até!